Neste vídeo eu vou te explicar como funciona a regra de transição do pedágio de 100%. Se você tem interesse em conhecer mais sobre essa regra, eu te convido a assistir a este vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora eu vou explicar sobre um dos assuntos da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de 2019. A reforma da Previdência, ela modificou aspectos importantes relacionados às aposentadorias do INSS, não só as aposentadorias, mas também a outros benefícios previdenciários, mas as aposentadorias foram as mais atingidas na reforma da Previdência. E o governo federal, através dessa emenda, ele modificou a aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem começar a contribuir após a reforma da Previdência, não vai ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Vai ser a partir da reforma da Previdência, ou está sendo, vai ter a possibilidade de se aposentar através da aposentadoria programada, ou das aposentadorias programadas. Já para quem estava inscrito antes da reforma da Previdência, estes segurados, eles vão passar, ou eles vão atingir as regras de transição estabelecidas na reforma da Previdência. E a aposentadoria por tempo de contribuição é uma das que apresenta o maior número de regras de transição. São basicamente 4 tipos de regras de transição para que o segurado consiga atingir a aposentadoria por tempo de contribuição. E eu vou explicar cada uma das 4 regras em vídeos separados, ou seja, serão vídeos relacionados a cada uma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Esse primeiro vídeo, ou esse vídeo, vai tratar, não sei se vai ser o primeiro ou não publicado, enfim, mas esse vídeo ele vai tratar sobre o pedágio de 100%. São 4 regras, como eu disse, da aposentadoria por tempo de contribuição: a regra dos pontos, a regra de transição de pontos, a regra de transição de pedágio de 100%, a regra de transição de pedágio de 50% e a regra de transição da idade mínima ou idade progressiva. Tem gente que prefere idade mínima chamar, tem gente que prefere chamar de idade progressiva. Cada uma dessas 4 regras, o segurado que começou a contribuir antes da reforma da Previdência, ele vai atingir essas 4 regras se ele tem tempo de contribuição suficiente em datas diversas. Só que a gente precisa conhecer as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas regras para verificar qual a regra vai ser benéfica para o nosso cliente ou qual regra vai ser mais benéfica para o próprio segurado, se você é segurado. Esses meus vídeos são basicamente 2 ou 3 públicos que assistem. São os profissionais que estão iniciando a sua carreira previdenciária, são os próprios segurados, são pessoas que desejam trabalhar com o direito previdenciário e fazem esse trabalho de forma informal, ajudam pessoas, ajudam familiares a conseguir algum benefício junto ao INSS. Esses profissionais, é importante que eles conheçam as vantagens e desvantagens de cada uma dessas regras, para ficar consciente do que o INSS vai analisar no momento que você pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição. São vários tipos de aposentadoria junto ao INSS. Quando você vai solicitar lá na plataforma do meu INSS, você vai escolher a aposentadoria por tempo de contribuição, é a aposentadoria por idade, é a aposentadoria do trabalhador rural, que é a aposentadoria rural. E aqui eu vou explicar sobre essa regra de transição do pedágio de 100%. A regra de pedágio de 100%, para que vocês seja mais fácil, digamos assim, para vocês decorarem, ela é pedágio de 100%, ou seja, o que é o 100%? 100% significa que o segurado vai ter que cumprir 100% do período que faltava para ele completar o tempo de contribuição necessário em
13 de novembro de 2019. Completar que tempo de contribuição? Os 30 anos de contribuição, se for mulher, ou os 35 anos de tempo de contribuição, se for homem. Então, 100% vocês sempre vão decorar assim, 100%. É 100% do tempo que faltava e a RMI vai ser 100% da RMI, vai ser 100% da média aritmética. Então, sempre é importante vocês decorarem dessa forma, que vai ficar mais fácil para vocês assimilarem o conteúdo. Dependendo da situação do segurado, essa é uma das regras mais benéficas para a aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? Porque ela tem a RMI dela, o cálculo da RMI dela, ela é 100% do salário de benefício. Então, é um cálculo muito vantajoso para o segurado. Se você for comparar com as outras regras de transição, nenhuma delas vai ter o cálculo de 100% do salário de benefício. Aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, ela era um benefício muito procurado pelos trabalhadores. E também depois da reforma, quem sabe que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição vai buscar sobre este assunto. Antes da reforma da Previdência, ela era concedida se o segurado cumprisse o requisito do tempo de contribuição necessário, que no caso era 35 anos de tempo de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Conseguia se aposentar por tempo de contribuição ao atingir esses tempos de contribuições junto ao INSS. Ou seja, antes da reforma, não era obrigatório ou não era preciso cumprir um requisito da idade mínima ou de uma pontuação mínima. Em relação ao cálculo da aposentadoria, antes da reforma da Previdência, o cálculo era feito da seguinte forma: 80% dos maiores salários de contribuição, e a partir daí se multiplicava pelo fator previdenciário, sendo que o valor recebido não poderia ser inferior ao salário mínimo. Então, dessa forma era que era calculado a RMI, o valor que o segurado ia receber para se aposentar na aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da regra do pedágio de 100%, também vão ter valores específicos ou critérios específicos para as mulheres e critérios específicos para os homens. A regra do pedágio de 100%, ela está definida lá no artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. O que ela diz? Ela diz que o segurado poderá se aposentar quando tiver uma idade mínima e preencher tempo de contribuição mais o pedágio. Isso significa que, além da idade mínima e do tempo de contribuição, o segurado ainda terá que cumprir o pedágio de 100%, que é o tempo que falta para você se aposentar, ou no caso, no tempo que falta para o segurado se aposentar. Vamos explicar agora como é que vai funcionar a regra do 100% para os homens e a regra do 100%, do pedágio de 100% para as mulheres. Para os homens que querem entrar nessa regra, ou os homens que vão poder entrar nessa regra, eles precisarão cumprir a idade mínima, que no caso é 60 anos, idade mínima exigida no momento da data da entrada do requerimento, no momento que ele vai pedir o benefício lá na plataforma do meu INSS. 2, 35 anos de tempo de contribuição, porque 35 anos era o tempo antes da reforma. Então, depois da reforma tem que ser também 35 anos, uma vez que toda reforma ele vem mais para tirar direitos do que para colocar direitos a mais. Então, 35 anos de tempo de contribuição, que era o tempo mínimo exigido, mais o item 3, o dobro do tempo que faltava para se aposentar no momento da vigência da reforma da Previdência. Se faltava 3 anos para ele completar os 35 anos, ele precisa cumprir os 3 anos mais 3 anos, ou seja, ele vai cumprir o dobro do tempo, que são 6 anos. Então, sempre vocês vão pensar dessa forma. Idade mínima, que no caso é 60 anos, tempo de contribuição mínimo, que são 35 anos, e no caso do pedágio, vai ser pedágio de 100%, ou seja, 100% do tempo que faltava para ele completar os 35 anos. 100% corresponde ao dobro do tempo que faltava.
faltava 2 anos, vai cumprir mais 2 anos, ou seja, vai cumprir 4 anos, que é o dobro. Desde 2019, sempre vocês vão ter que calcular o tempo de contribuição do segurado até a reforma da Previdência, até 13 de novembro de 2019. Calculou o tempo de contribuição, você vai verificar nesta data, em 2019, quanto tempo o segurado faltava para completar os 35 anos, se for homem. Faltava 10 anos, então ele vai ter que cumprir mais 20 anos. O 100% é o dobro. Faltava 10 anos, quanto é 100%? Mais 10 anos, então ele vai cumprir o dobro. Faltava 7 anos para ele completar 35 anos em 2019, então ele, de 2019 para frente, ele vai cumprir o dobro de 7 anos, que são 14 anos. Sempre você vai tomar como base o ano de 2019, a data 13 de novembro de 2019. Já agora eu vou explicar um pouquinho sobre a regra do pedágio de 100% para as mulheres. Da mesma forma que os homens, as mulheres vão precisar. Idade mínima, que no caso são 57 anos. Esses 57 anos, eles devem ser atingidos, a mulher deve ter 57 anos no momento da DER, que é a data da entrada do requerimento. É aquela data que você vai pedir o benefício lá na plataforma do meu INSS. 2. 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos era o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria antes da reforma. Então, depois da reforma também é 30 anos mais o pedágio de 100%. O dobro, e 3, o dobro do tempo que faltava para se aposentar no momento da vigência da reforma. A mulher precisava de 30 anos na data da reforma. Se é o dobro, se é 100%, digamos que em 2019 a mulher tinha 27 anos de tempo de contribuição. Para completar 30 anos, faltava 3 anos. Então, quanto que ela vai cumprir a mais? 6 anos. De 2019 para frente, ela vai cumprir mais 6 anos para atingir essa regra. Vocês sempre vão ter que interpretar dessa forma. Faz a análise, faz a contagem do tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019. Verifica quanto tempo de contribuição tem e aí vai aplicando cada uma das regras. É pedágio de 100%, ela precisa de 100% do tempo que faltava, ou seja, ela precisa do dobro do tempo que faltava mais 100%, que o pedágio é de 100%. Então, ela precisa do dobro do tempo que faltava. Faltava 2 anos, vai ser 4 anos lá na frente. Faltava 5 anos, ela vai ter que cumprir 10 anos de pedágio. E assim sucessivamente. Então, esses são os requisitos mínimos para a mulher conseguir se aposentar e para o homem conseguir atingir essa regra de transição. Eu vou dar aqui um exemplo para você. O exemplo do seu João. O seu João tem 55 anos de idade, ele tem 32 anos de tempo de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, a gente calculou quanto ele tinha em 13 de novembro de 2019. Ele tinha 32 anos. O que é que ele vai precisar? Ele vai precisar de mais 6 anos de contribuição. Se ele tinha 32, ele precisava de 35. Ele não vai precisar do dobro para o pedágio 100%, então ele vai precisar de 3 mais 3, que é 6. 3 anos que faltavam, mais 3 anos do pedágio de 100%, que dá 6 anos. Basicamente é isso. Para quem é profissional, eu divulgo aqui para vocês o meu curso Simplifica CNIS. No meu curso, se você não sabe contar o tempo de contribuição, não sabe contar a carência, não sabe analisar o CNIS, você vai aprender tudo na prática, como funciona o CNIS, como você vai fazer o planejamento previdenciário do seu cliente, como você vai entender o planejamento previdenciário, uma vez que o módulo de planejamento previdenciário está dentro do curso Simplifica CNIS. Então, te convido a se inscrever através do link que estará aqui na descrição deste vídeo. Quais as vantagens da regra de transição do pedágio de 100%? A primeira vantagem é que há uma idade mínima fixada, e essa idade mínima geralmente ela é inferior à regra de transição da aposentadoria por idade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Já a segunda vantagem, se essa idade mínima, na realidade, todas as outras regras também têm uma idade mínima. Só que a regra de transição da idade mínima do pedágio de 100%, dessa idade mínima, geralmente, ou em algumas situações, ela é inferior a outras regras de transição.
a dos pontos, que não tem idade mínima, mas a de renda progressiva de idade mínima, a do pedágio de 50% também não vai ter, mas a regra de transição por idade também tem a sua idade, que é mais elevada do que a regra de transição do pedágio de 100%. Já a segunda vantagem é o cálculo. Definitivamente o cálculo é que é a maior vantagem, porque o cálculo do pedágio de 100%, o segurado ele não vai ser atingido por nenhum redutor. Ainda que o segurado tenha que trabalhar mais tempo, ele terá um salário diferenciado. Como é que acontece o cálculo, que é a maior vantagem da regra do pedágio de 100%? O cálculo vai ser da seguinte forma: vai compreender o valor da aposentadoria e irá compreender o cálculo de 100% da média de todos os seus salários de contribuição a partir de julho de 1994. Antes da reforma da Previdência, eram os 80% maiores salários de contribuição, mais o fator previdenciário. Já na regra do pedágio de 100%, vai ser a média aritmética simples de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, sem aplicação de nenhum fator, ou seja, vai ser só o salário de benefício. O que é o salário de benefício depois da reforma da Previdência? É a média aritmética simples desde julho de 1994 até a DER, até a data da entrada do requerimento. É 100% desse valor, salário de benefício. E a RMI, no caso da regra do pedágio de 100%, vai ser o salário de benefício vezes 100%, ou seja, vai ser só a média. Tirou a média, nos outros cálculos das outras aposentadorias, vai colocar um fator, que vai ser 60%, mais 2% para cada ano, para homem ou para mulher, e aí vai depender da regra de transição que se encontrar. Só que o cálculo da regra do pedágio de 100% é 100% do salário de benefício, ou seja, 100% da média. E isso faz com que eleve bastante o salário de contribuição, ou eleve bastante o salário de benefício, ou eleve bastante a RMI, mais acertadamente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que o seu João, aquele do nosso exemplo, ele fechou os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição e a idade mínima na regra de transição do pedágio de 100%. A média salarial de 100% do seu período contributivo resultou no valor de R$3.000. A renda mensal inicial, a RMI, o valor da sua aposentadoria inicialmente vai ser como é o cálculo da RMI? RMI igual SB vezes 100% na regra de transição do pedágio de 100%. Então, como é que vai ser? RMI é igual R$3.000 vezes 100%. Ou seja, RMI vai ser igual a R$3.000. Então, a média que der vai ser o valor da RMI dele. Outra pergunta que surge é como o segurado vai saber se esta é ou não a melhor regra de transição após a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência trouxe várias regras, a regra dos pontos, a regra da idade progressiva, a do pedágio de 50%, a da aposentadoria por idade, a do pedágio de 100%, a da aposentadoria especial, a aposentadoria dos servidores públicos. Para saber qual regra o segurado vai se encontrar mais rapidamente ou que vai ser mais benéfica para cada um dos segurados, tem que se fazer o planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É o estudo de toda a vida previdenciária do segurado e a partir desse estudo, que começa com análise do CNIS, o profissional ele vai identificar qual a regra mais vantajosa, em que data o segurado vai atingir cada uma das regras. Além disso, o planejamento previdenciário, ele faz com que seja mais claro para o segurado qual vai ser a regra mais vantajosa, quanto que ele vai se beneficiar ao se aposentar com a regra do pedágio de 100%, quanto que ele vai ganhar de dinheiro ao se aposentar com a regra dos pontos, quanto que ele vai se beneficiar ou ganhar de dinheiro ao se aposentar com a regra de transição da aposentadoria por idade, com a regra do pedágio de 50%. Então, através do planejamento previdenciário, é que o profissional vai dizer, não,
seu João? Através do seu planejamento previdenciário, eu identifiquei aqui que se o senhor vai se aposentar na regra do pedágio de 100% em tal data, em 2024, a regra da aposentadoria por pontos, você vai se aposentar em 2025, a regra do pedágio de 50%, o senhor já tem direito de se aposentar, mas se o senhor se aposentar, o senhor vai perder tanto de dinheiro. Então, é dessa forma que o profissional vai fazer o estudo do planejamento previdenciário. Se você deseja saber qual a melhor regra para você, é importante você fazer seu planejamento previdenciário. Eu faço muitos planejamentos previdenciários. Em algumas situações, a regra do pedágio de 100% é mais benéfica. Em outras situações, a regra do pedágio de 100% não é a mais benéfica. Então, cada caso é um caso, gente. Às vezes a gente pensa que é sempre a do pedágio de 100% que é mais benéfica, mas nem sempre é. Eu já tive casos que a regra de transição da aposentadoria por idade era mais benéfica do que a do pedágio de 100%. E como é que eu vou saber? Somente fazendo o cálculo. Não tem como a gente fazer e dizer qual é a regra mais benéfica se a gente não fizer o cálculo. Também não tem como a gente dizer qual é o melhor plano de contribuir com o INSS se você não fizer o cálculo, se não projetar como é que vão ser essas contribuições. E para fazer o cálculo, logicamente, o profissional vai cobrar. Se você for fazer comigo, eu vou cobrar um valor. Se você for fazer com uma pessoa aí da sua cidade, a pessoa vai cobrar o valor que é cobrado aí na sua cidade. O importante é que cada segurado saiba qual é ou qual vai ser a data que ele vai atingir a regra mais benéfica de aposentadoria dele junto ao INSS. No meu curso Simplifica CNIS, tem um módulo específico sobre planejamento previdenciário, que eu explico o meu método de fazer o planejamento previdenciário dos clientes que eu atendo. Então, se você é profissional e deseja saber como fazer o planejamento ou como é a forma que eu faço o meu planejamento previdenciário dos meus clientes, é só se inscrever no curso Simplifica CNIS, que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você é segurado e quer fazer o planejamento previdenciário comigo, os meus contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Basta você entrar em contato, pedir um orçamento de planejamento previdenciário, que eu farei com todo gosto, porque eu amo fazer planejamento previdenciário. Na realidade, eu amo atuar com o direito previdenciário. Espero que vocês tenham gostado dessa regra. Vou fazer vídeos sobre cada uma das regras de transição em vídeos separados. Aguarda aqui no canal ou busca aqui no canal os vídeos sobre cada uma das regras que você quer saber. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Pode me seguir lá no @SimplificaINSS. Lá eu posto dicas diárias, posto a minha rotina, posto os bastidores das gravações sobre o canal Simplifica INSS. Desejo que você tenha a melhor aposentadoria possível. Ficou alguma dúvida? Coloca a sua dúvida, compartilha a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.